Novo Tempo no ar e a gente tem o prazer de estar aqui para compartilhar as boas notícias da semana com você. Tudo bem, Leite? Tudo bom, Suzaênia? Muito bom a gente estar aqui com você e na sua companhia. Vamos para os destaques do programa de hoje. Região Nordeste realiza um mega campuri de desbravadores. Igreja em São Paulo abre uma exposição sobre o Adventismo. E no encerramento da série Minha Vida, um Ministério, tem o Quarteto Faces. Então fique com a gente, por que mesmo, Suzaênia? Porque o seu programa de boas notícias está só começando. "500 anos depois, a reforma protestante pode estar no fim, pelo menos para parte dos protestantes, que nos últimos anos se aliaram mais aos católicos. O ecumenismo e a identidade protestante é o tema dessa última reportagem da série A Reforma que Mudou o Mundo. Apesar da sensação generalizada de que o espírito da reforma deve continuar, o protesto perdeu força. Católicos e protestantes nunca estiveram tão unidos como atualmente, 500 anos depois da Reforma. Na porta da igreja de Wittenberg, Martinho Lutero pedia mudanças e uma reforma dentro da igreja cristã. Em Roma, o centro do poder católico, os líderes não quiseram ceder ao pedido. Começou então a separação entre os católicos e o que viriam a ser os protestantes. Em 500 anos de história dessa ruptura, diferentes denominações surgiram, diferenças teológicas foram expostas a ponto de serem travadas guerras. O protestantismo não se desenvolveu por causa de pequenas discordâncias. Se desenvolveu por causa de grandes diferenças, como a forma que Deus é visto. O protestantismo diz que Deus é um Deus de graça, a quem todos têm acesso, que Jesus Cristo morreu por nós e nos ama, que Deus quer que sejamos salvos, que não existe um purgatório onde você sofre por muito tempo e que seus parentes queridos não sofrem nesse purgatório. Então tem razões para a fé protestante ter surgido e mais tarde para a disseminação e distribuição das escrituras se tornar importante. Mas nos últimos tempos, alguns grupos protestantes têm enxergado menos diferenças. Nós acabamos de ter um encontro do Conselho Geral em Leipzig e passamos por um dia em Wittenberg. E lá nós assinamos 2 documentos importantes. Um é um acordo associado, uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que é um documento inicialmente assinado pelas igrejas luterana e católica quase 20 anos atrás, que diz que a questão da justificação, como você é salvo, não é mais uma diferença teológica entre as igrejas. E nós nos juntamos e dissemos que acreditamos nisso também. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E nós chegamos a esse ponto em que metodistas se associaram, os anglicanos consideram que é bom e assim por diante. Então esse é um documento unificador em um sentido ecumênico abrangente. Em um documento mais específico que assinamos com a Federação Luterana Mundial, chamado de A Testemunha de Wittenberg, vai mais longe. Diz que teologicamente nós não vemos mais diferenças no que nós realmente acreditamos. E assim, nós continuamos a trabalhar mais e mais perto e encorajamos os membros da igreja, tanto da tradição luterana como da tradição reformada presbiteriana, para trabalhar mais juntos em contextos locais também. In the Lutheran tradition and in the Reformed Presbyterian tradition, to work more closely together in their own local contexts as well. Em comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, o próprio Papa, representante maior da Igreja Católica, esteve presente.
um ato aparentemente contraditório, já que o protesto inicial era justamente contra essa figura eclesiástica. Claro que nós tivemos uma grande comemoração conjunta da reforma em Lund no ano passado, em 31 de outubro, em que o Vaticano e a Federação Luterana Mundial foram os anfitriões. O documento que foi assinado em Lund significa que nós demos passos adiante, que nós temos um compromisso maior com aquilo que compartilhamos em comum do que aquilo com que discordamos, e isso significa muito. Como consequência, temos uma série de congregações que ainda reúnem luteranos e católicos para adorarem a Deus juntos. Mas, claro, muitas diferenças ainda permanecem. Se o protesto parece estar no fim para algumas denominações da reforma, o entendimento não pode ser generalizado, como explica o pastor adventista Nicolaus Sattelmayer. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. Eu acho que ninguém sabe qual vai ser o resultado. Mas eu estou um pouco preocupado que os protestantes, talvez, em geral, não se deram conta do porquê suas denominações, porquê o protestantismo nasceu. Então eu tenho preocupações de que a comunidade protestante não está bem ciente sobre sua própria identidade, e especialmente os membros, porque muitas pessoas hoje em dia não vão à igreja frequentemente e não veem diferenças mais. Eles veem como nós somos todos iguais perante Deus, e realmente nós somos. Mas sobre a visão que se tem da igreja, existem diferenças. Dentro do protestantismo, existem visões diferentes em relação ao catolicismo, o que mantém o entendimento de que o protesto continua, de que a reforma não acabou. E você pode rever todo o conteúdo dessa série, assim como o documentário que foi ao ar no dia 31 de outubro e também os vídeos históricos exclusivos para a web. Estão todos na nossa página do YouTube, youtube.com/ntjornalismo. De moto, a pé, de bike ou a cavalo. Sabe andar de cavalo, Suzane? Muito. Olha só. Foi assim que mais de 50 voluntários percorreram o Pantanal Mato-Grossense, levando amor, esperança e deixando uma marca nas comunidades quilombolas e rurais da região. É muito legal. E a Expedição Caleb 2017 foi a forma que estes missionários encontraram para celebrar os resultados da Missão Caleb ao longo do ano. O Pantanal Mato-Grossense também se tornou terra de Caleb. Para celebrar a Missão Caleb em Mato Grosso, cerca de 800 jovens impactaram a cidade de Poconé, a 103 quilômetros de Cuiabá, em um final de semana cheio de emoção e alegria durante um evento chamado I Will Go. Para fechar as comemorações, mais de 50 voluntários de todo o Brasil percorreram o Pantanal de moto, bike, a pé e a cavalo. A Expedição Caleb mais uma vez uniu hobby e missão para levar amor e esperança às fazendas e comunidades da região. Nós acreditamos que o Pantanal é a cara do Mato Grosso. Quando se pensa no Mato Grosso, em algum momento o Pantanal vai vir à sua mente. E aqui a gente consegue, por diversos motivos, agregar todas as especialidades que a gente tem, todas as modalidades de expedição. A Sandra mudou até o estilo de vida para poder participar dessa aventura e caminhar mais de 20 quilômetros. Eu já entrei na turma do cross funcional para ganhar resistência, já pensando no enduro, para ter resistência para poder participar. Ciclistas, atletas, voluntários a cavalo e motociclistas que viajaram pela Transpantaneira tinham como ponto de chegada a comunidade quilombola do Chumbo. Entre cimento, tintas e pincéis, os moradores viram a escola e a creche do lugar se transformar da noite para o dia. As marcas que os Calebs deixaram aqui nesta comunidade têm cores, formas e estão espalhados por todas as salas de aulas desta creche. Mas o sonho não se limitou às paredes deste lugar. Ele ultrapassou fronteiras e alcançou o lado de fora. Através de doações que chegaram de todo o país, foi possível realizar um sonho antigo da comunidade. Nossas crianças não tinham uma área de lazer,
E eu acho que isso é fundamental. Às vezes a criança só tem esse momento aqui. E o parquinho é essa chance do brincar, de eles estarem se interagindo, se socializando umas com as outras. E a animação para brincar era tanta que não dava tempo nem de dar entrevista. Porque aqui nunca tinha o parquinho, mas agora tem. E ser Caleb é isso, é aceitar um desafio e fazer o bem. Fazer o bem sem esperar nada em troca, na certeza de que Deus vai plantando a sementinha do Evangelho no coração de cada morador, de cada Caleb. Olha, muito bom, né, Leite? Essas imagens maravilhosas também, pois é, né? Sensacionais. Bom, e agora nós vamos para o intervalo e na volta temos mais matérias que envolvem os jovens da Igreja Adventista. E é um instante só, a gente volta já.